Olá, pessoal. Nesta aula nós vamos resolver a lista de exercícios do capítulo de número 7. Eu sei que tem muitas dúvidas ainda sobre este assunto de arrays e array list, e nessa resolução de exercício vamos tentar tratar dessas dúvidas e vocês podem também conferir com as respostas que vocês deram e postaram lá na sala de aula virtual. Então vamos estar atentos aqui à resolução da lista e qualquer dúvida podem contactar também pela sala de aula virtual. Então vamos lá para a lista de exercícios. Primeira questão: o que são arrays? Qual sua utilidade na criação de algoritmos? Bem, o que você precisa escrever aqui? Tá? Primeiro, o que são arrays? Arrays são estruturas de dados utilizadas para armazenamento de um conjunto de valores, né, de mesmo tipo de dado. Então, se você tiver necessidade de guardar vários números inteiros, em vez de criar várias variáveis, tá, para poder armazenar esses números inteiros, você cria apenas uma variável do tipo array e informa que esse array vai guardar inteiros. Tá? Então, basicamente é isso, né? É uma estrutura de dados utilizada para armazenar um conjunto de valores de um determinado tipo, evitando a criação de várias variáveis para representar ou para armazenar esses valores, tá bom? Então, qual a sua utilidade na criação de algoritmos? Né? Ele permite o trabalho com um conjunto de valores, certo? Então, se não fosse os arrays, a gente não teria como trabalhar com um conjunto de valores, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segunda questão: mostre um exemplo que destaca a importância dos arrays. Implemente o exemplo em Java. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um exemplo de pegar o maior número de um conjunto de dados informado pelo usuário, tá bom? Vou fazer aqui esse exemplo rapidamente. Vou aqui utilizar meu projeto aula 20, vou criar um pacote de resolução de exercícios, né? Exercícios, e eu vou criar um outro pacote aqui, cap 7, tá? Capítulo de número 7, tá? Só para poder auxiliar aqui o nosso trabalho. Bem, vou criar aqui uma classe, e eu vou chamar essa classe do capítulo 7, vou chamar de resposta 2, né? Resposta à segunda questão. Então, vamos lá. Vou apagar aqui esses comentários, né? Para não deixar muito sujo aqui o nosso código. E eu vou solicitar aqui 10 números do usuário no método main e daí fazer um algoritmo para verificar qual é o maior valor que tem nesse array. Vamos aqui criar o método main. Public static void main string args, né, o que vocês já sabem fazer de COI salteado. E aqui eu vou criar um array do tipo inteiro, vou chamar o nome de valores de 10 posições. Tá? Você pode solicitar também o tamanho ou a quantidade de valores que o usuário quer informar. Tá? Você pode fazer isso também. Vou deixar fixo aqui só para exemplificar. E aí eu vou solicitar, né, scanner ou JOptionPane, por exemplo, mas vou usar o scanner aqui, tá? Importar sc igual a new scanner system.in. E aí eu vou percorrer, né? Eu vou solicitar, né, system.out.println informe 10 números, tá? Então ele vai informar os 10 números. E eu vou fazer o for solicitando esses dados, tá? Ou um for, né? Int i igual a 0 e menor do que o tamanho do array. Como é que eu sei o tamanho? Pela variável length que tem no array. E mais. Então vamos lá. Vou solicitar, né, um valor, né? Int x vai receber o quê?
sc.nextInt. Então, essa solicitação vai ser feita 10 vezes. Mas cada vez que for feita a solicitação, vou pegar valores na posição I, vai receber o valor X, tá? Pronto, ele vai receber o valor X, e aí eu posso pegar, fazer um algoritmo, tá? Deixa eu fazer um algoritmo aqui à parte, vou criar um método à parte para fazer a ordenação. Public static, ou ordenação, não, né, para verificar o maior, né? Pegar maior, tá? Eu poderia ordenar e pegar o último, pegar o primeiro, dependendo da ordem que você fizer, mas eu vou aqui apenas pegar o maior. Vou receber o array e vou fazer o tratamento, né? Tem que estar no public static int, então vai ter que retornar algum valor. Então vou pegar esse array e vou comparar. Vou assumir que o maior é valores na posição 0. E aí eu faço uma verificação. Se, um for, né, primeiro, né, for, para cada int x do meu array valores, vou fazer a verificação. Se o maior for menor do que o x, ou seja, do que essa posição do array que está sendo chamada em determinado momento, o que eu vou fazer? O maior, nesse momento, vai ser o x. Beleza? E aí eu vou retornar o maior. Então vamos ver se isso aqui funciona. Vamos primeiro aqui corrigir, né, a informação, né? Opa, aqui é 2 pontos, né? Para cada x de valores, vou verificar se o maior for menor do que o x, o que está em maior for menor do que o valor de x que está sendo percorrido no momento atual, o maior vai receber o valor de x. Então vamos verificar se isso aqui funciona, né? Então vamos chamar aqui, né, int maior, certo? Aqui dentro do nosso método main. E aí nós podemos verificar, né? Como é um método estático, né, eu posso chamar, pegar maior, passando os valores que foram preenchidos com os dados do usuário. E aí eu vou imprimir. O maior valor é maior. Ok? Vamos ver se funciona. É out, né? Não é er, não. Pronto. Então, o que eu fiz? Criei um array de 10 posições, criei um scanner, solicitei os 10 números, fiz 10 solicitações de valores para o usuário, né, até o tamanho do array, e aí depois que eu fiz essa solicitação, chamei o método estático que eu criei, pegar maior, e o retorno que ele der, eu vou imprimir para o usuário. Tá? O que é o pegar maior? Ele pega o array, né, um array como parâmetro, percorre esse array e verifica, né, qual é o valor x aí desse array tem um maior valor. Beleza? Então vamos lá verificar se funciona, né? Então, informe 10 números. Nós podemos formar 10 números separados por espaço, que ele vai entender. Então, eu vou informar o 2, o 5, o 10, o 9, o 100, o 58, o 101. Quantos números já informei? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo, vou informar aqui 1. O nono, vou informar um 5. E o 10º, vou informar um 0. Tá? Vou dar um Enter. Olha, o maior valor é 101. Então, o nosso algoritmo está funcionando perfeitamente. Então, que é um exemplo útil da utilização de arrays. A terceira questão. Explique a diferença entre a instrução de repetição for com contador e a instrução for aprimorada. Então, basicamente, você vai dizer o quê? Que a instrução de repetição for com contador utiliza, né, uma variável para fazer um incremento, né? Ele precisa fazer um incremento de uma determinada variável e fazer a verificação, né, se essa variável que ela está utilizando
que ela está utilizando chegou no limite informado pelo usuário. Então, ela é dividida em 3 partes. Inicialização, verificação de parada, se ela pode continuar a interação ou não, e a terceira parte, que é o incremento ou decremento. E a instrução for aprimorada, específica para arrays, né? Uma propriedade é que ela é específica para coleções e arrays, tá? E ela percorre o array do início ao final da posição ou da quantidade de elementos que tiver na nossa coleção. Então, esta é a principal diferença. Número 4. Faça 2 versões de um algoritmo para armazenar os 100 primeiros números pares. A primeira versão deve usar a instrução for com contador e a segunda versão deve usar a instrução for aprimorada. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma outra classe chamada resposta, deixa eu conferir aqui, resposta 4, não é isso? Classe resposta 4. Vou apagar aqui novamente esses comentários. Vou criar aqui 2 métodos antes de criar o método main. Beleza? Vou criar aqui public, como o método main vai ser estático, para evitar a instanciação aqui, eu vou usar estático aqui também. Nós vamos trabalhar com variáveis de instância, então dá certo. Então, vou fazer o primeiro exemplo aqui, ó. Preencher pares, e eu vou chamar for contador, ok? Vou fazer isso aqui. E ele vai retornar o quê? Eu não vou retornar nada não, vou passar um array e ele vai preencher esse array que eu passar como parâmetro, tá certo? Então, int vai receber o array pares, ok? Que eu vou preencher nesse método, preencher pares for contador. Vamos lá. Eu vou pegar, né, vou criar um array, deixa eu criar logo aqui o método main só para vocês entenderem como é que vai ser esse array. Public static void main, que é um exemplo, pessoal, né? Vocês podem, né, desenvolver aí de outras formas também, mas aqui é para dar a ideia de como é que seria uma resposta legal, né, uma resposta plausível. Então, eu vou criar aqui um array pares. Esse array pares, ele vai ter 100 posições, né, que eu quero os 100 primeiros números pares, não é isso? Então, e aí eu vou chamar o método lá para encher pares utilizando o contador, vou passar o pares como parâmetro, tá? Beleza? Então, é isso que eu vou fazer. E depois que eu pegar esses elementos, eu vou criar um for para imprimir na tela os números pares, né? Para cada x, né, do array pares, eu vou imprimir na tela o valor x, né? X espaço, x mais um espaçozinho, né, para poder, ou como é um print ln, né, eu vou deixar só um em cima do outro, beleza? Então, primeiro aparece um, pula a linha, aparece o outro em seguida. E aqui, no preencher pares for contador, o que eu vou fazer? Né, para cada, eu vou criar aqui uma variável i igual a 0, né, veja que ele está pedindo, né, para armazenar os 100 primeiros números pares, eu vou assumir que são os não negativos, né, porque existem pares negativos. Então, eu vou assumir que são os naturais. Então, int, i menor do que pares.length, porque esse método vai acabar ficando genérico, pode ser os 100, os 200, dependendo da quantidade qual o tamanho do array que eu passar aqui como parâmetro. E mais, né? Então, vou aqui percorrer, certo? E ele vai chegar até de 0, né, até a última posição do nosso array, que ele verifica aqui pela variável length. Então, vamos lá. Pegar pares na posição i,
vai ser o quê? Vai ser o valor de I vezes 2, tá? Ó, se for na posição 0, 0 vezes 2, 0. 0 é par. Na posição 1, 1 vezes 2, dá 2, 2 é par. Na posição 2, 2 vezes 2, 4, 4 é par. Na posição 3 vai dar 6, na posição 4 vai dar 8, tá? Então, ele vai mostrar os 100 primeiros números pares. Vamos testar aqui para ver se é isso mesmo. Ó. Vou executar. Olha só. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Veja que está de 2 em 2, ó, até o número 198. Por que não imprimiu 200? Porque começamos em 0, né? O primeiro valor aqui, ó, 0 vezes 2 é 0. Então, conseguiu preencher com os 100 primeiros números pares. Aí tem o complemento da questão é tipo uma pegadinha, né, pessoal? Eu quero preencher agora com o for aprimorado. Lembre que o for aprimorado ele é específico para leitura, né? Eu preciso percorrer um array com os valores para pegar esses valores do meu array. Quero pegar cada posição do array. Para alterar é gambiarra. Não tem como muito o que fazer, não. Não tem como alterar. Né? Ele é próprio para percorrer e ler valores do array. Então a questão se encerra por aqui. Ok? Vamos à questão de número 5. Crie um método que recebe um array de inteiros como parâmetro. Esse método deve ordenar os números e retornar um novo array ordenado. Crie uma classe para solicitar os números do usuário, chamar o método de ordenação e mostrar os números ordenados pelo usuário. Então, basicamente, a gente vai pegar os dados, né, e ordenar. Dados informados pelo usuário. Né? Essa questão de receber como parâmetro, já mostramos aqui alguns exemplos que recebe como parâmetro. E veja que a gente nem está retornando, né, no exemplo que nós fizemos na questão 4. Porque o fato de eu receber como parâmetro, eu estou pegando o endereço de memória daquele array. Né, estou passando por referência. E se eu alterar aqui dentro desse método, eu estou alterando, né, a referência. Então, não preciso retornar. Né? Eu só retorno se eu quisesse criar um outro array e não alterar a referência original. Tá? Então, vamos responder aqui essa questão, que é a questão de número 5. Vamos responder a questão de número 5. Então, vou criar aqui uma nova classe. Resposta 5. Tá? E ele vai solicitar os dados do usuário. Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa solicitação aqui, ó, que eu fiz na questão de número 2. Certo? Então, vamos lá. Isso faltou criar o método main aqui, né, para não dar erro. Então, vamos colocar o método main todinho e apagar o que não faz parte da questão de número 5. Copiei a questão 2 todinho, importei aqui o scanner que foi solicitado. Então, vamos lá. Eu não vou dizer que o tamanho é 10, eu vou pedir o tamanho do usuário. Então, a primeira coisa que eu vou solicitar do usuário é que ele informe a quantidade de números que ele quer ordenar. Né? Quantos números? Só vou fazer essa pergunta aqui para ele. E aí, eu vou pegar a quantidade que ele quer, né, nextInt, vou colocar numa variável chamada quantidade e vou dizer que o meu array valores, qual vai ser o tamanho dele? Vai ser a quantidade informada pelo usuário, o QTD que está aqui nessa linha de número 16. Beleza. E aí eu quero, informe, né? Informe QTD números. Então, aí eu vou esperar agora os QTD números dele, certo? A quantidade que ele informou. E aí, em vez de ter o pegar maior, eu vou ter o ordenar,
certo? Vou ordenar esse array, eu vou passar esse array como parâmetro, eu vou mexer no próprio array. Professor, eu não queria mexer, alterar esse array, os valores de cada posição desse array. Então, você, no método que você coloca criar, né, você cria um outro array e coloca em cada posição, beleza? Então, vou criar aqui o método estático, certo? Chamado melhor, eu vou criar uma classe específica para ordenação, tá certo? Eu posso criar uma classe pública em outro arquivo, mas creio que vocês estão acompanhando as aulas, né? Vocês lembrem que uma aula eu falei que eu posso ter uma classe dentro de um outro arquivo que tem uma outra classe pública, né? Eu posso criar aqui uma classe não pública dentro do mesmo arquivo onde eu tenho uma classe pública, tá certo? Então, eu posso criar aqui, ó, class ordenação. Só que aí eu não vou conseguir utilizar em outro pacote, tá bom? Se eu quiser utilizar em outro pacote, eu crio uma classe pública num arquivo próprio para a classe ordenação. Então, aqui, ó, criar a classe ordenação e vou criar um método aqui, ó, ordenar. Ok? Ele recebe um array de inteiros, beleza? E aqui, ó, no nosso método main, eu vou instanciar um objeto aqui, ordem, né? Eu vou chamar aqui de ordem. Eu vou criar uma variável chamada ordem. Vou instanciar aqui um objeto do tipo ordenação e vou chamar ordem.ordenar, ok? Deixa eu ver aqui se vai dar certo, passando os valores. Não retorna nada, né? Eu estava dando um errozinho aqui. Beleza? E aí eu vou imprimir no final, certo? Estava aqui a sujeira ainda do outro código que eu copiei, né? E no final eu vou mostrar esse array ordenado. Nós poderíamos, pessoal, utilizar para ordenar o método sort da classe arrays. Esse método é um método estático, né? Você pode procurar aí na classe arrays o método sort, que ele é estático, você passa um array para ele e ele retorna um array ordenado, né? Ele ordena esse array, tá? Só que nós não vamos fazer isso desta forma aqui por questão de treinar algoritmos. No comércio, quando você fizesse um programa comercial para alguma organização, você vai utilizar normalmente coisas que já estão prontas para não reinventar a roda. Porém, aqui, por uma questão de implementação, de aprendizado, nós vamos fazer isso, fazer esse algoritmo passo a passo, tá bom? Para facilitar o aprendizado. Então, vamos fazer aqui. Eu vou fazer aqui um for para percorrer o nosso array da posição 0. Tá? Então, i menor do que valores.length e mais. Tá? Então, vou percorrer da posição 0. Então, vou assumir, né, que vou criar uma variável auxiliar aqui, chamada menor, certo? Que vai pegar um menor valor, e ele vai assumir que é o da posição 0, ok? Na verdade, da posição i atual, que inicialmente vai ser 0, beleza? Então, vou assumir que é o da posição i atual, o menor valor. E aí eu vou fazer um outro for, ou seja, um for interno, começando na posição 1. J menor do que valores.length, J mais. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se o menor, que inicialmente vai ser o da posição 0, na verdade eu não vou colocar aqui 1, tá certo? Eu vou colocar i mais 1, tá certo? O for interno vai começar da próxima posição, tá certo? No meu array. Então aqui no último eu não preciso caminhar até o último, né? Eu preciso caminhar até valores.length menos 1. Beleza? Aqui o último eu não preciso comparar com ninguém. O que eu vou fazer? Primeiro for vai pegar a posição atual, sei lá, o 0.
E aí eu vou começar, o da posição 0 é menor do que o da posição 1, depois é menor do que o da posição 2, é menor do que o da posição 3, etc. Fazer isso, tá bom? Ele é menor do que valores na posição J, tá certo? Quem é menor? Os valores na posição I. Ele é menor do que da posição J, né? Se for, eu vou fazer ao contrário, né? Maior, o menor é maior do que da posição J, se for, o menor é o valores na posição J, beleza? Só que eu vou precisar, pessoal, para fazer a devida troca futura, né? Eu vou precisar guardar um índicezinho aqui, ó, para não perder o valor, né? Eu vou chamar aqui o índice atual vai ser 0. E aí, ó, o menor agora é o da posição J, então vou guardar o índice J, beleza? Para eu fazer a devida troca futura, vocês vão já compreender. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Pego da posição 0, né, e verifico. O da posição 0, ele é realmente o menor ou ele é maior do que algum outro elemento do nosso array? Então, vou percorrendo todo o restante, né, do 1 em diante do nosso array. E aí eu vou percorrendo, Ah, não, tem uma posição J aqui, onde o menor não é menor, ele é maior. Então, pega esse valor e guardo o índice J. E aí vou fazendo isso, beleza? Vou fazendo isso. Beleza, encontrei o menor em algum lugar, né? Se ele encontrou o menor, ou seja, se o izinho, né, for diferente, né, do índice, então vou colocar aqui, ó, em vez de começar em 0, vai ser começar, o índice começa em I, beleza? Se o índice I for diferente do índice onde foi encontrado o menor, então ele encontrou um menor do que o valor inicial, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que valores na posição I receba o menor, beleza? Só que aí eu vou perder os valores na posição I, não é isso? Então, eu vou fazer invertido aqui, ó, valores na posição índice vai receber valores na posição I, tá? O que tiver na posição I vai agora lá para onde está o menor atual, e o menor atual vai para a posição I. Na próxima iteração, o I vai para 1, né? I++, vai para 1. Então, o menor vai ser o da posição 1, e aí o índice vai receber 1, e aí o J vai receber 2, tá? E aí eu vou percorrendo do 2 em diante, né? Eu vou comparar o da posição 1 com o restante. O da posição 1 agora, para frente, é menor do que os da frente. Se for, beleza. Se não for, pego o menor da frente, né? Guardo o índice e faço a mesma coisa que eu fiz no laço passado, ok? Tentem entender, repita, né? Assistam de novo, né, esta parte aqui para vocês verem se compreendem, desenhem, né, um array aí e tentem fazer esse algoritmo no desenho de vocês para ver se vocês compreendem aí o método ordenar. Fazendo aqui na hora que dá a resolução dos exercícios, viu, pessoal? Agora vamos testar se isso funciona realmente, tá bom? Mas antes de ordenar aqui, eu vou imprimir o array antes da ordenação. Para cada x dos nossos valores, eu vou imprimir, não vou imprimir um embaixo do outro não, vou imprimir na frente, beleza? Com um espaçozinho x, concatenadozinho com um espaço, tá bom? Para a gente ver, aí eu vou colocar aqui antes, na palavra antes, opa, aqui não vai dar certo não, né? Vou imprimir aqui um do lado do outro, né? Vou escrever aqui system.out.println e vou falar antes, né? E aí vai imprimir o valor antes de ordenar. E aqui no nosso método main, né? Eu vou colocar aqui o depois, né? E aí eu vou imprimir também os valores, né? Depois da ordenação, depois de chamar a ordenação.
Vamos ver se funciona, né, pessoal? Vamos ver aqui se a gente não está fazendo nada de errado, né? Vou executar, né? Quantos números? Vou fazer só com 5 agora, tá bom? Vou fazer aqui, ó, 5, 6, 1, 3 e um menos 4. Vamos ver se ordenou, ó. Antes, 5, 6, 1, 3, menos 4. Depois, menos 4, 1, 3, 5, 6. Ah, funcionou, né? Só esse depois aqui. Ah, é só questão de formatação, né? Do texto, mas funcionou nosso algoritmo. Aí, ó, que legal. Vou colocar um barra N aqui antes do depois, né? Porque o print aqui não está dando barra N, beleza? Então, vou colocar aqui ou só um system.println, né? Só para poder pular a linha. Vamos executar aqui de novo. Vou pedir aqui quantos números? Lá, 5 de novo. Vou fazer em ordem para ver se ele não confunde. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se mantém, né? Ó, manteve, né? Já está ordenado. Vou fazer tudo ao contrário, né? Vou colocar tudo em ordem decrescente. Ver se ele faz. 5 números de novo. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nosso algoritmo está funcionando perfeitamente. Beleza. Tentem fazer isso aí, entender esse algoritmo. Façam melhor, pessoal, que esse algoritmo aqui ainda não é muito eficiente, né? Se eu tiver um array muito grande, ele vai demorar um pouquinho para responder, né? Não é o mesmo algoritmo lá do método sort da classe arrays. Vamos para o sexto. Crie um programa que exemplifique o uso de um array bidimensional. O que é um array bidimensional? É um array, né, que tem linhas e colunas, tá? Então vamos tentar fazer agora esse exercício. Eu vou fazer, sabe o que, pessoal? Um jogo de batalha naval, né? Essa questão é a 6, bem simplesinho aqui, né? E não vou nem pedir nada do usuário não, tá? Só para facilitar aqui, então vou criar aqui uma classe resposta 6, tá? Vou criar aqui o método main, static void main, e aí eu vou criar um array de inteiros, né? Você pode criar array de chá, de qualquer coisa aí, né? Mas eu vou continuar criando de inteiros. Como é bidimensional, colocar aqui, né? 2 abre e fecha colchete. Né? Se fosse tridimensional, 3, né? Multidimensional, você poderia variar, colocar muito mais, né? Então, vou colocar só desse jeito. Vou chamar aqui de campo de batalha, tá bom? Vou chamar de campo. E o nosso array aqui, eu vou fazer um quadradinho só de bem pouquinho aqui, né? De 5 por 5, tá bom? Vai ser de 5 por 5. Faltou um new aqui, né? Pronto. Int campo 5 por 5. Eu vou imprimir aqui, só para a gente ver o que tem dentro, quando a gente cria um array sem preencher com nada, né? Vou imprimir aqui as linhas, né? Int igual a 0 e menor do que campo na posição i, na posição no campo ponto .length, né? Quantidade de linhas, e mais. Agora eu vou para cada linha, né, do nosso campo, eu vou percorrer as colunas de cada linha, começando no 0 também, né? 0, 0, 0, 1, etc. Né? Então, J menor do que campo, na posição I, que é a linha, ponto .length, J mais. E aí eu vou imprimir, né, system.out.print, tá? Eu vou imprimir campo na posição I, J. E colocar um espaçozinho. E depois que eu preenchi todas as colunas daquela linha, eu vou pular a linha para imprimir o restante. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, tá tudo zerado, né? Como eu criei um array de inteiros, e cada posição, e esse array aqui é um objeto, né? Ele vai inicializar
cada posição do meu array com o valor padrão dos inteiros, que é o 0. 5 colunas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Beleza? Então, inicializei aqui. Ok, foi só para visualizar, só para criar aqui. Eu posso fazer um jogo de dama, um jogo de xadrez, posso calcular determinantes, matrizes, fazer desenhos, né, utilizando conceitos de computação gráfica, etc. Mas aqui eu vou fazer só o seguinte, ó, o campo na posição, eu vou ter aqui um naviozinho, sei lá, na posição 0, 1, 2, 2, 2, na posição 2, 2. Então, na posição 2, linha 2, coluna 2, eu vou ter um naviozinho, né? E eu vou colocar esse navio um pouquinho maior, né? Vou colocar na linha 2, coluna 3, né? Vou ter esse navio, preencher aqui com 1. Deixa eu só imprimir aqui na tela como é que vai ficar, ó. E aí, ó, fica bem aqui. E aí eu posso fazer a verificação. Informe uma linha e coluna. Ah, informei 0, 0. Errou. Ah, informei 2, 2. Acertou. Então, aí a gente pode fazer essa verificação, né? Posso solicitar alguma informação aí, né? Criar aqui um scanner, né? Falei que não ia criar, mas vou criar. Igual a new scanner. Só para exemplificar aqui. System.in. Vou fazer aqui bem simplesinho, só uma solicitação para facilitar. Vou pedir o dado, né? sc.nextInt. Next.int. Eu vou pedir 2 vezes, ok? Então, int linha, int coluna. Estou nem perguntando ao usuário, não, só para ser mais rápido aqui, mas você poderia perguntar, informa a linha e a coluna. Aí eu faço a verificação, né? Se campo na linha L, na coluna C, foi igual a 1, eu informo, né? Acertou, parabéns, acertou. Né? Se não, eu informo, errou, né? E aí você pode melhorar o nosso código aqui, isso aqui bem simplesinho, só para poder exemplificar o uso de array bidimensional. Então vamos lá, ó. Por exemplo aqui, ó. Vou informar 0, 1, errou, vou executar novamente, vou informar agora 2, 3, acertou. Olha aí, acertei bem aqui, ó. Então, você pode melhorar esse algoritmo e fazer um negócio muito mais bonito, mas esse aqui é um exemplo para essa questão de número 6. Número 7. Qual o propósito da classe ArrayList do pacote JavaUtil? Basicamente, é criar uma coleção dinâmica, onde você não precisa definir o tamanho do seu array, né? Você não precisa pedir do usuário que ele saiba a quantidade de elementos que ele quer informar. Qual a sua diferença com relação aos arrays? Isso, né? O ArrayList, ele é dinâmico, ele não tem um tamanho fixo, e arrays tem um tamanho fixo. 8ª questão, escolha 5 métodos da classe ArrayList e mostre exemplos de uso. Você pode usar lá, exemplificar, vamos aqui fazer alguns exemplos, né? Essa questão é a de número 8, fazer aqui alguns exemplozinhos, né? Criar aqui, novo, classe, resposta 8. Lembrando que nossa classe ArrayList é do pacote java.util, né? Vou importar aqui logo, né? Import java.util.arraylist. Ok. Tirar esse comentário. Vamos criar aqui o método main. Vamos colocar aqui o parâmetro de entrada do método main, né? String args. E aí eu posso criar aqui, né, criar um array de string. Como é que eu crio um array de string? Entre sinais de menor e maior, eu coloco o tipo que eu quero, dou o nome da variável, vou chamar aqui textos, igual a
new array list, ok? Então, ó, construtorzinho, e você pode colocar o sinal de menor ou maior ou não colocar, é opcional, beleza? A gente gosta de colocar aqui no construtor também do array list. E aí, ó, um exemplo de uso, textos.add. O método add adiciona um elemento à minha coleção, né? Então, eu posso colocar aqui o texto aula de PO, certo? Ah, eu quero saber o tamanho. Ah, eu quero verificar se, né, textos.size, o método size, né? Se textos for menor do que 10, eu posso escrever alguma coisa, né? Então, um exemplo aqui de uso, o método size. Ah, eu quero remover algum elemento. Posso verificar se, ó, olha só um outro exemplo que eu vou dar aqui, ó. Se contém a aula de francês, se contém esse texto, um exemplo, o método contains, ele verifica se existe algum elemento dentro do nosso array list. Se contiver aula de francês, eu vou remover, né? Textos.remove o valor dessa posição, tá? Ou o texto, né? Pode ser o da posição ou pode ser o texto, aula de francês. Para pegar a posição, professor, eu queria pegar a posição, né? Eu queria utilizar um método para pegar uma determinada posição do array. Então, eu vou verificar, em vez de, ó, se contém aula de francês, eu vou pegar textos, ponto. Eu quero saber o índice de aula de francês. Em vez de utilizar o remove, que recebe o objeto para removê-lo, eu posso passar texto.remove aquele índice, né? Eu pego o índice, int i, e passo o índice da aula de francês em vez de passar diretamente o objeto. Então, olha só quantos exemplos eu já dei aqui, ó. 1 para adicionar, 2 para pegar o tamanho, 3 para verificar se tem, 4 para pegar o índice de um determinado objeto e 5 para remover daquele índice. Então, estão aqui alguns exemplos de uso de métodos do array list. Ok, vamos para a nona questão, que é a nossa última questão desta lista, tá? Diz o seguinte: cria um programa para controle de notas de uma turma. Esse programa deve ter uma classe turma com um atributo para guardar as notas da turma. Vamos criar logo isso aqui, né? Em vez de ser a classe resposta 8, vou criar um pacote aqui, ó. Pacote resposta 8. No pacote resposta 8, eu vou criar aqui uma classe chamada turma. E nessa classe turma, eu vou ter um array list para guardar as notas da turma. Aqui, ó, private array list. Como são notas, vou criar aqui o tipo, colocar double, né? Não pode ser primitivo, lembrem disso. Tem que ser uma classe como tipo de dado que eu posso armazenar dentro do nosso array list. Então, em vez de colocar o tipo primitivo double, eu coloco a classe double. New array list. Beleza. Então, criei aqui, vou criar aqui o nosso get, certo? Vou criar aqui o capsular campus. Eu não vou criar o set não, só o get mesmo, tá? Get notas. Continuando a questão, esse programa deve ter uma classe com turma com atributo para guardar as notas da turma, um método para calcular a média da turma, beleza? Vamos criar logo esse método, né, para calcular a média da turma. Vou chamar aqui, ó, public. Como é que eu vou retornar um double? Calcular média. O que eu vou fazer? Vou criar aqui um atributo chamado média. Vai receber o valor 0 e vou retornar ela, mas eu tenho que calcular ela primeiro, né? Só para assumir esse errozinho que estava aparecendo aqui embaixo. Então vamos ver. Vou somar as notas, tá? Vou percorrer para cada double n do array notas.
eu vou somar a média mais igual a n. Mas a média não é a soma, né? É uma divisão. Então, média é igual a média dividido por... A média atualmente tem a soma, então, mas eu preciso dividir pela quantidade de elementos. Então, size, ok? Média igual a média dividido pelo seu tamanho. Então, chamei o size. Então, aqui é o calcular a média. Continuando a questão. Um método para informar a maior nota da turma. Então, nós temos que ter um método para informar a maior nota da turma. Então, vamos fazer public double ver maior nota. Então, vamos lá. E aí nós temos um algoritmo que já faz isso, né? Nós fizemos isso em algum exercício aqui. Vamos ver que foi o exercício de número 2, né? Se eu não me engano, foi o 4. Pronto, o 2. Só que ele fez com array. Vamos aproveitar essa lógica aqui do array e colocar aqui maior, né, no nosso código. Em vez de usar o array valores aqui, vou usar o array list, né, notas, ok? Então, peguei aqui e retorno o maior, sendo que aqui vai ser um double, né? Um double. Pronto. Só fizemos a alteração, né? Ele está assumindo aqui que notas na posição get 0, ok? Beleza, veio maior nota, peguei o método get, eu informo, eu não posso usar colchete no array list, eu tenho que chamar o método get se eu quiser pegar de uma determinada posição. Beleza, aproveitei o método pegar maior que nós fizemos na questão 2, né? E utilizamos aqui adaptando para o nosso array list. Qual o próximo método que nós precisamos calcular? Um método para informar a maior nota da turma e um método para mostrar as notas da turma em ordem decrescente. Tá? Então, vamos fazer a ordenação em forma decrescente. Você pode fazer um algoritmo, né? Como nós fizemos o método ordenar naquela questão anterior, certo? Como ele está pedindo apenas para mostrar, nós vamos aqui utilizar um método sort para ordenar e mostrar ao contrário, tá bom? Vamos fazer isso, né? Void mostrar em ordem decrescente. Mostrar notas em ordem decrescente. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, fazer notas ponto. Vamos pegar aqui, ó, collections. Tem uma classe, pessoal, chamada collections, do pacote java.util. Ele tem um métodozinho, né, chamado... Deixa eu pegar collections, pronto. Collections, pronto, peguei o errado. Collections.sort. O que ele faz? Ele pega uma lista e ordena ela. Só que ele vai alterar a própria lista. Se vocês não quiserem que alterem a própria lista, aí vocês precisam copiar elemento por elemento em outra lista, em outro array list, e aí ordenar. Mas eu vou mostrar aqui, vou ordenar, beleza? Vou ordenar o próprio array list notas e vou mostrar do maior para o menor, né? Vou imprimir do maior para o menor, né? Pronto, int i igual, vou começar do último, né? Notas ponto size menos 1, enquanto esse i for maior, ou igual a 0, e em vez de mais, aí, menos. E aí eu vou imprimir, né? System.out.println, vou colocar print, né, para aparecer um do lado do outro. Vou colocar aqui notas na posição i. Beleza? Então, pessoal, tá dando um errozinho aqui porque eu coloquei colchete, né, pessoal? Não pode, tem que ser o get. O professor tá errando aí? Pois é, né? Mas é que você rapidamente identifica e percebe o que tem que corrigir. Beleza? Então, nós temos aqui esses métodos aqui criados, né? Calcular média, ver maior nota e mostrar notas em ordem decrescente.
Você pode utilizar, fazer aquele algoritmo, né, de ordenação que nós fizemos na questão 5. Ó. Você pode criar um método ordenado decrescente e fazer esse algoritmo aqui todinho para ordenar de forma decrescente. Aqui eu fiz aqui de forma mais rápida, aqui apenas para exemplificar para vocês. Falta aqui apenas concatenar com espaçozinho, senão vai ficar colado no outro. Pronto. Vamos ver aqui a próxima item da questão, né? Cria uma classe para solicitar do usuário as notas e para realizar as operações possíveis sobre a turma. Bem, pessoal, está faltando aqui, né, de vários métodos que você pode colocar, um para adicionar a nota, não é isso? Vamos criar um métodozinho aqui, ó. Public void adicionar nota. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a nota que o usuário informar, tá? Nota, e vamos, notas.add, adicionar a nota na nossa classe aqui, no nosso objeto referenciado por notas. Você pode verificar, né, se está num intervalo, se é maior ou igual a 0, se é menor do que 10, depende das regrazinhas que você achar conveniente, que não tem nenhuma regrazinha aqui na nossa lista de exercícios, né, nessa questão 9. Então, vamos fazer a solicitação das notas do usuário e fazer as devidas operações, ok? Bem, eu não vou fazer todo aquele trabalho. O que você quer fazer? Aquele trabalho, né? Você quer fazer o quê? Quer calcular a média, ver nota, mostrar em ordem decrescente? Não, eu vou chamar um atrás do outro, tá bom? Só vou solicitar dele as notas para colocar na nossa turma. Vou colocar aqui, ó, criar uma classe chamada teste turma. Aqui nós vamos ter o método main. String args, ok? E aí nós vamos instanciar a nossa turma, turma t igual a new turma, que nós criamos há pouco tempo, né? Agora há pouco, não é? Então vamos solicitar as notas do usuário, né? Eu vou usar aqui o de option pane, né? .show input dialog no, né? Vou pedir os dados, né? Informe uma nota, né? Ou vou considerar aqui ou -1 para parar, para sair, para encerrar, né? Melhor, porque para parar fica um negócio meio estranho, né? Soa estranho, beleza? Então eu vou aqui, sabe fazer o que? Vou fazer isso aqui num while, né? Num while. Vou criar aqui um int, um doublezinho, né? Double. Não, vamos fazer o seguinte: aproveitar o cancelar, não é isso? Né? Informe uma nota. Enquanto ele não cancelar, tá? Não aparece o botãozinho cancelar, não é? Então a gente vai se aproveitar disso. Então vamos ter aqui, ó, double valor, né? Ele vai informar um valor, certo? Vou inicializar aqui com 0. Enquanto o valor 0.0, enquanto o valor for diferente de nulo, tá? Se ele informar cancelar, vai vir um nulo, tá? Então, enquanto o valor for diferente de nulo, e aí valor vai receber, eu vou ter aqui, né, uma string v, vou chamar de v aqui. Se v for diferente de nulo, se for diferente de nulo, vou até verificar, né? Ou i, né? I, esse v não for vazio, posso usar o método exempt, e ele não for vazio, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui valor é igual a double, classe double, ponto parse double, o vzinho. Vou converter esse vzinho para double, tá? Se não, né, o nosso valor aqui vai ser nulo e aí nós vamos sair do while. Beleza. Depois disso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou só calcular a média, né? Vou
ver maior nota e vou mandar imprimir ou mostrar as notas em ordem decrescente. Só para poder testar mesmo aqui, mas você pode fazer, dar opções para o usuário. O que você quer ver? Quer calcular média? Quer ver maior nota? Quer mostrar em ordem decrescente? Quer remover nota? Aí você criaria um método para remover, tá? Então, vou fazer só isso daqui. Então, aqui, maior, variável maior, média, né? Média e uma variável maior, só para poder imprimir aqui embaixo, né? System, printf, média, né? Ou então mostrando na telazinha, né? É melhor, não é isso, pessoal? Mas como o método mostrar notas em ordem decrescente eu fiz para imprimir na tela, eu vou fazer aqui também. Tem uma mistura aqui que também você pode rearranjar, corrigir. Podem fazer tudo para imprimir na tela ou podem fazer tudo para imprimir na caixazinha de texto, que fica até mais bonito. Então vamos lá, %.2f, né, a média e o maior, tá? Maior, aí eu tenho o maior. Beleza? Vamos testar aqui, pessoal, ver se dá tudo certo, né? Se tem alguma coisa errada, né? Vamos lá. Ó, informe uma nota. Informe uma nota 10. Já começou a dar um erro aqui. Deixa eu ver o que foi. Deu um erro bem aqui. Pegando da posição 0, não deveria nem entrar aqui agora, né? Mas vamos ver o que está de errado aqui no nosso código. Olha só aqui, ó. E V for vazio, não, eu quero. Se V for diferente de nulo e não for vazio, eu vou pegar essa nota e faltou outra coisinha aqui, né? Que a gente nem percebeu. Adicionar essa nota, né? Adicionar esse valor como nota da turma, tá? Então faltou essas coisinhas aqui, ó. Então, enquanto, né? Se o valor que foi informado pelo usuário não for nulo e não for vazio, então converto esse valorzinho para double e adiciono na nossa turma. Então faltou só esse negocinho. Vamos ver se era só isso mesmo. Então formar 10, olha, pronto, passou 5, ok. E vou informar aqui um 6 e vou informar um 9, né? Eu formei aqui 4 notas, ok? E agora eu vou cancelar. Vamos ver. Deu outro errozinho aqui também novamente. Vamos ver em que linha aconteceu isso. Na linha 30. E aqui, pessoal, tem uma coisinha que a gente acostumado a fazer com println concatenando, esqueceu que printf você passa parâmetro, olha só, né? É uma vírgula. Coloquei por %.2f, então ele está esperando alguma coisa para passar, né? Algum parâmetro aí para passar para esse %2f. Vamos ver agora se não dá outro erro, né? Corrigimos aqui, 10, ok, 9, ok, 5, ok, 6, ok, e clicar em cancelar. Pronto. Média 7,5, maior 10, né? Aí os números ordenados de forma decrescente, ó, 10, 9, 6 e 5, só que eu não coloquei um /n, aí não dá certo, né, pessoal? Não tá pulando linha e fica ruim de ver, tá? Então, só pular a linha aqui novamente, certo? Vamos executar aqui de novo. Executando. Vamos ver. Vou formar aqui, 5, 10, 1, 9,5. Formar mais outra nota aqui, 10. Tá, e aí eu vou cancelar. Pronto, ó. Informei 2,10, né? Média 7,10, maior 10, então tenho 10, 10, 9,5, 5.0 e 1.0. Beleza, pessoal. Então aqui está o nosso exemplo, né? Ó, a nossa classe teste turma, tá? E a nossa classe, eu acabei fechando aqui, nossa classe turma, tá? Então, apagar aqui essa classe collection, não estou usando, é a collections. Então a classe turma está aqui implementada. Beleza, pessoal? Então, verifiquem o que vocês fizeram na lista de exercícios do capítulo 7,
e aí comentem, né, lá na sala de aula virtual, né, vou colocar essa atividade, comentem as respostas que vocês erraram, tá bom? E alguma outra coisa aí que vocês perceberam de diferente e o que pode ser melhorado nesses códigos ou na lista de exercícios também. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima.